Fala galera! Oi gente! Mais um vídeo sobre Motu e hoje a gente vai mostrar para vocês um custom que a gente fez do Undar. Olha que show que ficou! Mas antes disso, vou falar que a gente fez uma página no Instagram. Quem quiser seguir a gente lá, motu.originsbr. Afinal de contas, a gente tinha que arrumar um lugar para desovar aquele monte de foto de boneco que a gente tirou, né? Então, vai ficar ali. Galera, vamos falar um pouquinho sobre esse custom, mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre esse personagem, o Undar, que ele tem uma história muito interessante e muito maneira. Esse carinha aqui, ele saiu numa promoção de uma marca de pão lá dos Estados Unidos, chamada Wonder Bread. E aí eles começaram a... não sei exatamente como é que foi essa promoção, se tinha que ter um sorteio, não sei como é que era a parada não. Eu sei que quem ganhava, quem vencia, recebia um He-Man selvagem, que era um He-Man com os cabelos castanhos, a sunga aqui marrom e sem o colete, com o torso nu. E, por coincidência, a Mattel começou a comercializar lá nos Estados Unidos um pack de armas que vinha um colete preto do Zodak e uma pistola preta do Zodak. Aí, galera, foi só juntar uma coisa com a outra e a própria molecada criou esse personagem aqui. O interessante é esse, ele foi criado pelos fãs. E aí a Mattel curtiu a ideia e depois montou a história do Undar em cima da criação dos fãs. Então, como geralmente acontece aí com os personagens do He-Man, né? Primeiro vem o brinquedo, depois vem a história. Agora vamos contar sobre esse custom. Pessoal, esse custom aqui, a princípio seria um custom muito simples, porque nada mais é que um repaint do He-Man. A dificuldade toda é encontrar isso aqui, ó, o colete do Zodak. Todo mundo sabe que o Zodak veio naquela famigerada Wave 3, dificílimo, raríssimo de encontrar, e quem tiver um Zodak não vai arriscar de estragar o colete vermelho para pintar. Então a gente a gente fabricou aqui um colete com massa de biscuit. Vou mostrar para vocês como que a gente fez. Lembrando que foi um processo assim, caseiro, bem amador, requer um pouquinho de habilidade manual e muita paciência. Bora lá? Se liga aí então. Pessoal, o material que a gente vai usar para executar esse projeto é a massa de biscuit. No meu caso, eu comprei essa massa pronta numa lojinha de artesanato. Mas se você quiser se arriscar em fazer uma receita caseira, dá também. Tem vários vídeos aí no YouTube que ensinam como preparar a massa de biscuit. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir a massa, tentar deixá-la de uma maneira mais uniforme e de um tamanho que cubra todo o colete. E aí a gente vai começar a cobrir o colete do Zodak. Aperta bem nessa parte aqui do peito para poder grudar nos detalhes aqui da armadura. E a gente vai cobrindo. E a gente tem que ir aqui, olha, tirando os excessos da massa. Essa parte talvez seja a parte mais difícil aí do projeto. E o objetivo, pessoal, é ficar dessa maneira, todo coberto de biscuit. Presta bastante atenção nesses detalhezinhos aqui, olha, do fecho para não cobrir as partes vermelhas. As partes vermelhas têm que ficar descobertas e tem que ficar com uma camadinha de biscuit em toda a lateral do colete. Toda a lateral, olha, tem que ter uma camada de biscuit para a gente poder fazer o molde direito. Depois de algumas horas secando, é só tirar com bastante cuidado, começando aqui pela pontinha, e ele vai descolando fácil, tá vendo? E o resultado vai ser esse, olha, um molde ou uma espécie de negativo do colete do Zodak. E agora, olha, eu estou aqui cobrindo o colete, pressionando bastante para não ficar nenhum buraquinho, nenhum espacinho. E removendo aqui o excesso.
gente vai removendo os excessos. E aí, essa espátula aqui, ela dá uma boa ajuda. Mas se você não tiver uma espátulazinha dessa, uma régua, serve, qualquer coisa que tenha esse formato. E agora vamos deixar secando até amanhã. E o colete do Zodac saiu com bastante dificuldade, mas olha, eu acho que ficou bacana. Depois da pintura que a gente vai ter certeza, mas a princípio, ó, até as travinhas aqui, olha. Aqui vai ter que furar, mas ó, tá bem direitinho. Vai ter que dar uma lixadinha, tirar aqui essas arestas. Mas a princípio eu acho que deu. Vamos ver depois da pintura, depois de dar uma lixada, como é que fica. Depois de dar uma lixadinha nas bordas e melhorar o acabamento, a gente vai passar aqui para a etapa da pintura. E eu vou usar essa tinta aqui, olha, PVA Acrylex na cor preta. A pintura inclusive está realçando aqui os detalhes, olha. Pessoal, essa tinta preta tem uma ótima cobertura, ó. 2 mãos de tinta, já ficou perfeito, inclusive a parte de trás. E agora é hora de pintar esse símbolozinho de branco. E aí eu vou usar um pincel bem fininho e vamos bem devagar para não errar. E agora que eu vi que deu certo o colete, eu já peguei um boneco aqui do He-Man, consegui uma promoção, um preço bem bacana. E agora vamos lá para a nossa etapa da customização do boneco. Vou separar então as partes que vai pintura. E eu vou começar a pintura pelas botas usando aqui tinta PVA na cor preta. Para facilitar o trabalho, eu finquei a bota aqui, olha, no cabo de um pincel. Para pintar a cabeça, eu estou usando aqui, ó, tinta PVA na cor marrom. Eu até comecei a dar as primeiras pinceladas aqui, ó. E aparentemente está ficando numa cor muito próxima aqui do calção. E eu vou finalizar o acabamento da pintura com um verniz acrílico fusco. E para fazer as arminhas, depois de muitas tentativas frustradas, eu descobri uma técnica que funciona um pouco melhor, que consiste em você pegar um pouquinho de manteiga, passar aqui na arminha. Isso daqui é para não grudar muito o biscuit. E aí depois, já com a massa bem sovada, mais ou menos no formato que você deseja, você encaixa aqui a sua arma. Lembrando que é só metade da arma, né? E aí vai desgrudar com muito mais facilidade. E agora é só deixar para secar. Já fiz a mesma coisa aqui com a espadinha também. E agora que as bases secaram, eu vou pintá-las aqui de vermelho, só para poder diferenciar a cor na hora de cobrir o biscoito. Galera, agora a gente vai pegar um pincelzinho com um pouquinho de manteiga. E vai colocar a massa. Apertando aqui para preencher. Mas procura não fazer um excesso de força, porque essa forma aqui ela é bem frágil. E agora é só deixar secar. E agora, depois de secar,
É só a gente desenformar com bastante cuidado para não deformar a peça. E aqui, pessoal, vai ter que unir as duas metades e vir aqui com um estilete, com uma lixinha, corrigindo essas imperfeições. E eu vou unir também as duas metades da pistola, dar um acabamento com uma lixa e finalmente pintar. E fim de papo, depois de muito trabalho, tá aí concluído o projeto do nosso Undar. Galera, como eu falei, é muito trabalhoso, tá? Não foi fácil acertar esse colete não, eu consegui só na segunda tentativa. A pintura também ficou bem legal, olha, eu gostei do efeito dessa tinta, tinta acrylex comum, e deu um resultado bem bacana. Com relação às armas, ficaram dessa maneira aqui, olha, as espadinhas. Eu fiz uma marronzinha e fiz uma preta, gostei mais da pintura preta, para ser sincero. A pistolinha tá aqui, pretinha também. O biscuit retrai um pouco, então essa pistola ela fica, no final das contas, um pouco menor do que a original. E galera, outras opções de armas aí, né? Porque fazer essas arminhas é bem complicadinho, para ser sincero. Outras opções é pegar o machado do abelhão, que inclusive é a arma original aqui do nosso Undar, ou então pegar aqui o machado do He-Man Anti-Eternia, que também fica muito legal, ele é preto, né? Faz uma vista bem bacana aí no nosso Undar. Pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem se arriscar aí me fala o resultado, me fala se deu certo. E ficamos aqui com as nossas fotos finais. Um abraço para todos.